Olá, olá pessoal. Meu nome é Josemir Fortunato, eu sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. Esse aqui é um trabalho dividido em duas etapas. Eu pretendo fazer dois vídeos sobre a temática de poder, política e Estado moderno. Agora, no primeiro momento, eu vou falar sobre o poder em Max Weber e uma rápida revisão dos contratualistas para a gente entender como formou-se o Estado moderno e como a gente pode aplicar as duas teorias, né, de weberianas com o surgimento do Estado, né? Desse modo, vamos começar então com uma frase do Max Weber, né, que ele mostra para nós o entendimento dele sobre o poder, né? Para Max Weber, nas palavras de Max Weber, poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade, né? Com isso ele está dizendo para a gente que é o seguinte, né? Que Max Weber, entende as relações de poder legítimas estabelecidas em uma esfera macropolítica, né, definida por instituições fortes, como o Estado, e em relações sociais baseadas em construções sociais duradouras, como, por exemplo, a tradição, né? E nessa frase em específico do Max Weber, né, ele está dizendo o seguinte, traduzindo de uma forma mais coloquial, ele está dizendo o seguinte, que todo mundo consegue influenciar alguém, seja em maior ou em menor grau de influência, né? Seja com resistência ou não resistência. Para Weber, então, quando o exercício e essa influência de poder, né, quando você impõe sua vontade, você está tentando influenciar algo, quando você está tentando convencer alguém de alguma coisa, né, você está exercendo poder. Para Max Weber, quando o exercício do poder parte de um indivíduo, ele tem um alcance menor, né? Se eu tento convencer algumas pessoas, por exemplo, a usar cloroquina, as pessoas podem dizer, você é um louco, tudo mais. Mas aí, se eu sou um indivíduo representante do Estado, no momento que eu faço algum argumento, ele pode alcançar o maior número de pessoas e eu posso ter um maior sucesso com isso, né? Posso ter um sucesso maior se eu usar o Estado como uma via, né? Quando o exercício do poder parte do Estado, ele alcança um maior número de pessoas e tem uma maior chance de ser um poder legítimo. Aqui, segundo o Max Weber, né? E ele faz uma diferença aqui muito boa entre poder e dominação em Weber, né? E se a gente entende que o poder é quando você exerce sua vontade sobre os indivíduos, né? Quando você de uma certa forma pressiona os indivíduos, quando você tenta impor sua vontade perante a vontade do indivíduo, e aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado de não levar considerações morais e éticas na questão por enquanto, né? Mas aqui, assim, é o que o Weber entende como poder, né? Você manifestar sua vontade, impor sua vontade a outra pessoa, tendo essa pessoa uma aceitação, uma resistência ou não, né? E se poder é isso, a dominação então é o contrário. A dominação então, em Weber, é a aceitação e a subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. Ou seja, se alguém tem sucesso quando impõe sua vontade, isso quer dizer que a pessoa na qual foi imposta essa vontade, ela aceita. Ela se sente ela aceita essa imposição, então ela passa a ser dominada, né? Seja dos indivíduos ou por exercício por alguém. Desse modo, a legitimidade do poder é conferida pelas formas de dominação legítimas, ou seja, se o indivíduo aceita certo tipo de poder exercido por alguém, esses próprios indivíduos conferem a legitimidade da dominação e, consequentemente, do poder que alguém exerce, né? Ou seja, se no momento que eu aceito que alguém impõe a sua vontade, eu tô transferindo a esse alguém poder para que ele continue fazendo aquilo, entende? É mais ou menos essa a ideia sobre poder e dominação em Weber, ou seja, o poder é meio que e dominação são coisas distintas dentro da mesma esfera e meio que é como se fosse aquela soma de valor zero, né? Tem um aspecto, tem o outro e elas se complementam, né? E o Weber, ele preocupado com isso de dominação, ele
entende que existem três tipos de dominação legítima que se formam nas sociedades, né? Para que o poder seja exercido, seja legítimo, ele fornece ao agente do poder algum tipo de autoridade. E é necessário que a dominação enquadre em um dos tipos de dominação legítima, a saber, são as dominações legais, tradicionais e carismáticas, né? A gente vai dessas três, a que mais se vê em concursos, por exemplo, como o Enem, são a de ordem legal, né? A dominação legal, né? O Estado como uso exclusivo da força. O Estado, para Weber, é uma frase clássica aqui do Max Weber. O Estado, para Weber, é uma instituição que detém o monopólio da força e da violência mediante a legalidade, para evitar que indivíduos exerçam a força e a violência. Ou seja, o Estado tem um monopólio, por isso que se fala monopólio, né? Que só ele pode exercer força, só ele pode exercer violência. E para quê? Para que, aí a gente vai ver lá daqui a um pouco mais, quais são, por que o Estado surge, por que o Estado exige, né? Já adiantando um pouco, o Estado exige para que se mantenha uma ordem social, né? A sociedade fique pacífica e as pessoas não queiram aí ficar se matando, né? Cada um tem a sua lei e tudo mais. Então, assim, para os sociólogos, se os indivíduos não fossem violentos, o Estado seria desnecessário. Ó, isso aí a gente encontra uma ressonância muito forte em Thomas Hobbes, mas daqui a pouco a gente vê isso aqui, né? Segundo, então, o autor, esse tipo de poder estabelece pela competência do agente de poder em exercer autoridade. E há uma espécie de estabilidade do poder e da autoridade nesse caso. Como, por exemplo, assim, as forças policiais, né? As forças policiais são um instrumento do Estado no qual se manifesta o uso da força para manter a coesão interna, enquanto que as Forças Armadas também é um instrumento de poder, um instrumento de monopólio da força do Estado, tanto em defesa dos agentes de outros estados, como na agressão de outros estados, né? Que a gente pode fazer esse entendimento também. Seguindo aqui, nós temos a dominação tradicional, que diz respeito à tradição, né? É um meio... a gente não se vê tanto isso em questões, mas ela existe e ela é importante. Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso sistema patriarcal, né? Um núcleo familiar também é assim, né? Sistema religioso, por exemplo, dificilmente você vê alguém contestando um padre, um paroco, um pastor. Você dificilmente vê um filho contestando a autoridade do pai, que até porque na hora que que acontece isso, o pai entra, né? Como um monopólio exclusivo da força, e a gente percebe isso. É muito difícil aí alguém passar por isso no âmbito familiar, não ter passado por isso. Então são sistemas no qual a pessoa, o indivíduo que exerce poder, ele exerce por um fator tradicional, né? Porque é da tradição. As coisas explicam porque sempre foi assim. Então as pessoas acabam respeitando. E quando você tem esse respeito adquirido, você legitimiza, né? Legitimiza quem exerce tal poder. E a última dominação, a dominação carismática, que para mim acho que essa daqui eu acho que consegue ser melhor visto do que a das três, que é uma forma de dominação que ocorre por meio da capacidade carismática, né, que uma pessoa tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas. No mundo moderno a gente consegue entender isso como os tal dos YouTubers, os influencers digitais, né? Quanto maior você vê o alcance de um YouTuber, mais as marcas procuram esses indivíduos que têm alcance com o maior número de pessoas, porque na hora que você vincula um produto a esses youtubers, você consegue alcançar um maior número de indivíduos, né? Mas essas pessoas, elas conseguem esses seguidores porque elas têm uma capacidade carismática muito grande. Isso também ocorre muito com o cenário político, né? Você vê, sempre foi associado isso, né? A figura carismática. Getúlio Vargas foi uma figura carismática, o ex-presidente Lula foi uma figura extremamente carismática. Então o atual presidente também tem uma força carismática muito grande. Ele é capaz de mobilizar massas e comandar as pessoas. Quando você tem esses atributos, as pessoas não entendem muito assim, o porquê que você não entende muito as reivindicações
Pessoas vão lá, façam o que eu quero, fazendo um exemplo, né? Que você está exercendo seu poder, ou seja, impor sua vontade perante os outros, mas você é tão bom que você consegue fazer isso não apenas no individual, mas em larga escala. Você pega um microfone e começa a convencer as pessoas que você é o bom naquilo, que você é capaz de mudar. Você nem mostra como vai fazer, só diz que é. E só por dizer que é, as pessoas conseguem confiar em você e as pessoas te dão crédito, né? Te dão uma chance de, através do voto, nas figuras que eu citei, capaz, né, de influenciar e mudar e seguindo, né, o que a pessoa que quer exercer o poder tem. Então, você se coloca na posição de dominante, dominante não, de dominado por causa da carisma, e a outra pessoa você mal conhece, mal ouviu falar, mas você simpatizou com aquela pessoa, né? Isso é uma dominação carismática. É algo que se entende como uma dominação carismática, né? O líder carismático, ele tem uma espécie de força mística que faz com que seus seguidores depositem nele a esperança de mudança, né? Ou de uma ação correta. Esse tipo de dominação não há qualquer indício de requerimento de competência para o líder que exerce poder. Segundo Weber, é uma forma de dominação mais instável, visto que de uma hora para outra, os súditos podem perder o encantamento pelo esse líder carismático, né? Aqui é uma coisa muito interessante, por isso que em debates eleitorais, e a gente está entrando no ano eleitoral, o fator religioso aqui é muito importante. É praticamente, em termos de porcentagem, é quase que total que o brasileiro tem algum tipo de religião. Então, quando você vê um líder carismático, ele precisa estar associado a alguma religião para ele poder manter seus súditos, porque provavelmente a maioria deles também são religiosos, né? Então você precisa manter um vínculo e manter esse encanto, né, do líder carismático com as pessoas. E aqui, para a gente adentrar na formação, concepção do Estado, precisa fazer uma revisão rápida dos contratualistas, né? Aqui acredito que essa matéria já tenha sido dada, já tenha sido disposta, se não pelo professor de Sociologia, será pelo de Filosofia, que aqui a gente vê que os filósofos contratualistas clássicos, né, o Hobbes, o Rousseau e o Locke, eles desenvolvem a teoria do estado natural das coisas, que daí você precisa sair do estado natural para o estado civilizado, e isso acontece a partir de um pacto firmado entre os indivíduos, e esse pacto a gente entende que é a constituição dos países, né, o pacto social, o contrato social, bem aquela pegada ali liberal, que o contrato é a forma que a garantia que todos vão cumprir, né, o que é estabelecido ali no papel, né, fazer o contrato. E se o contrato não é cumprido, você vai lá nos meios legais e cobra, né, da outra parte, da parte que não cumpriu o contrato, cobra suas indenizações, né? Então, o contrato é mais ou menos isso, o contrato social é mais ou menos isso, né? Os indivíduos cedem parte da sua liberdade que tem no estado natural para ganhar em troca outros direitos naturais, como a conservação da vida, a segurança e tudo mais. O Hobbes, né, tem aquela famosa frase do homem ser o lobo do homem, mas que o homem não é que o homem seja mau na natureza, segundo a visão do Hobbes, mas é que ele vive num constante e permanente estado de guerra. Por ele estar nesse constante estado de guerra, ele precisa se defender. E para que isso ocorra, para que essa guerra acabe, eles firmam um pacto dentro do contrato social, no qual ele transfere seu poder, parte dessas liberdades, para um governante, né? E já Locke, ele já vê, ou seja, Hobbes totalmente a favor do Estado absolutista, e já para Locke ele vê que a gente não deve garantir somente para uma pessoa, assim como Montesquieu faz o espírito das leis e determina ali a criação do judiciário, legislativo e o executivo. O Locke também vê um Estado assim, que deve ser o poder submetido a um corpo legislativo, né, estabelecido por um parlamento, a fim de garantir o direito à propriedade, que o direito à propriedade seja conferido a todos.
né? Então, com os contralistas, temos a base do Estado moderno. Então, a partir disso, temos a síntese dos processos históricos, como a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Americana, né? As três últimas revoluções burguesas, que, somando aos inúmeros tratados políticos e livros por filósofos e economistas liberais, temos Adam Smith, temos Rousseau, temos Montesquieu, temos Maquiavel, todo esse corpo de pensamento produzido nos últimos três séculos aí, ou até mais, converge para o surgimento do que conhecemos como Estado moderno, assim que os pilares do absolutismo começam a cair. O sistema de poder cai, o apoio do mercantilismo cai, o apoio da igreja cai, quer dizer, o apoio da igreja não, a igreja também cai, também perde influência, né, o que a gente conhece como secularização do Estado. E segundo um outro autor, o Michel Foucault, o poder ele existe, não se tem o poder não some nem acaba, o poder existe. No momento que o Estado absolutista ele é substituído por outro, ou seja, ele tem seu poder diminuído, acabado, há um vácuo de poder e nesse momento os ideais liberais já presentes na literatura, já presentes nas rodas de discussões, bem como o movimento de economia liberal, ele surge aí e domina o cenário, né? Ele passa a ser um novo modelo de Estado, um novo modelo de reorganização social. A gente começa a não mais ter o poder exercido na mão de um rei absolutista, divino, e sim a partir dos homens, a partir das influências que a gente viu da dominação em Weber, a partir do poder e da dominação em Weber, a gente começa a ter aí a concepção do que a gente entende como um Estado moderno.